Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz de Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesse canal. Iremos começar o culto nessa tarde, 24 de 12 de 2025, quarta-feira, mês de dezembro. Culto da tarde, 24 de 12 de 2025, quarta-feira, 16 e 18, 4 e 18, né? Vamos aqui, Marcos capítulo 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, MAT 21:11. E logo os que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage, de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrar, encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum, soltai e trazei-me. Se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. Foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, soltaram, e alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis? Soltando o jumentinho. Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-no ir. Levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos. E assentou-se sobre ele, e muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam o ramo das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jeová. Bendito é o reino do nosso Pai Jeová. Do nosso Jeová. Isso mesmo, porque eu falo Jeová lá. Bendito é o reino do nosso Jeová, de Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. É isso mesmo, o Pai e o Filho ali junto também, é isso mesmo. Porque o Pai significa Jeová. Eu sei que vocês do outro lado aí estão aprendendo, né? Eu sei que vocês não conhecem a linguagem aqui original, né? Vamos lá. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Era Jesus entrava dentro do templo, viu? Quem fala para vocês que Jesus nunca entrou dentro de uma igreja é um mentiroso, viu? Jesus sempre amava entrar dentro da igreja. E até hoje ele mora dentro da igreja, né? Fala de igreja não. Vamos lá. A figueira seca, a purificação do templo. MAT 21:12, 22. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira que tinha folha, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folha, porque não era tempo de figo. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pomba, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Viu lá Jesus falando? No versículo 17, meus irmãos. Por isso que eu falo que Jesus mora dentro da igreja, tá vendo? Jesus não mora fora de igreja, não. Eu volto e repito. Está assistindo bem com teus olhos, e ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros. O que está escrito ali lá, ó? A minha casa, viu? Ora, a igreja. Como é que eu vou falar que Jesus mora fora de igreja? Como é que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Como é que eu vou falar que o Espírito Santo mora fora de igreja? Olha lá. A minha casa será. Ela fala: minha casa é a igreja, gente. Será chamada por todas as nações, viu? Por todas as nações, viu? Casa de oração. Tá vendo, meus irmãos? Continuando. E os escribas, príncipes sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam. Porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que toma de sol já se secou. Jesus responde: disse: tem de fé em Jeová? Por isso que eu falo, a fé é tudo. O homem, mulher que não tem fé, não é nada nessa vida, e nunca vai conseguir nada nessa vida. Porque em verdade eu digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo que disser, ele será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirei orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Prestou bem atenção ali? Por isso vos digo que tudo que pedirem orando, viu? Orando tem que orar, meu irmão, não adianta. Tem que orar. Lá e crer, orar e crer. Não é só orar e não crer, não. Tem que orar e crer, e vai receber, lá e vai ter, tá vendo?
assistindo bem com teus olhos aí, ouvindo bem com teus ouvidos, se ligando bem com teus cérebros, né? Vamos lá. E quando estiver orando, perdoai se tem alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as ofensas. Mas se vós não perdoar, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará vossas ofensas. Aí tem interrogação acerca do batismo de João. E tornando a Jerusalém, e andando ele pelo templo, viu lá, no templo, tá vendo? E os príncipes, os principais sacerdotes, e os escribas, os anciões se aproximaram dele e lhe disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondeu e disse-lhe: também vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. Então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então por que o não cresce. Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde. Abençoe somente meus inscritos, abençoe essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga, são dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto da noite, eu estarei de volta com força completa. É isso aí. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Aqui não para não, não para nunca.